Olá malta, bem-vindos a mais um vídeo no canal Espiritualidade Secular. Hoje vamos falar sobre o que é a intuição. O físico Albert Einstein disse que a mente intuitiva é um dom sagrado e a mente racional é um servo fiel. No entanto, nós criamos uma sociedade que honra o servo e esquece o dom. Mas afinal, o que é a intuição? Uma forma de podermos definir esta capacidade que todos nós temos é a sensação de sabermos algo sem sabermos como sabemos. Em 1990, os investigadores Bowers, Reger, Balthazar e Parton arranjaram outra forma também de conceptualizar o que é a intuição. E eles referiram que a intuição é uma percepção preliminar de coerência que é composta por padrão, significado e estrutura, que não é representada em primeira instância de forma consciente e que aparece por forma de uma sensação visceral, emocional ou através de um pensamento. Hoje em dia existem várias teorias sobre o funcionamento do cérebro, que definem o mesmo como uma máquina preditiva, que está constantemente a fazer e a tentar construir previsões, que tenta antecipar qualquer cenário antes que o mesmo aconteça, de forma a poupar energia e ser rápido a reagir. Um exemplo deste modo de previsão, em vez de reação, é demonstrado pelo sistema vestibular, que aumenta a atividade do sistema simpático antes de nos levantarmos. Dentro dessa gama de conceptualizarmos o cérebro, podemos perceber que a intuição é um sistema rápido, que não depende de racionalização. Todos nós já presenciamos com muita frequência a presença de uma decisão baseada na intuição. Aliás, muitas vezes as decisões que tomamos são precisamente decisões baseadas na intuição. Em outras situações, por exemplo, quando conhecemos alguém pela primeira vez e não tendo informação nenhuma sobre essa pessoa, temos uma sensação, um gut feeling, de que aquela pessoa é realmente bondosa e que é uma pessoa com muito valor. Mas muitas vezes não percebemos nem sabemos racionalmente o porquê de experienciarmos essa sensação. Outras vezes, em jogos de cartas ou em decisões financeiras e económicas, temos aquele sentimento interior de que aquela decisão foi correta, mas muitas vezes não conseguimos explicar o porquê. Uma condição que ilustra um pouco como é que a intuição funciona e como é que nós podemos começar a tentar explicar este fenómeno, ou seja, o fenómeno de o sentir a informação sem conseguir analisá-la e tocá-la, é demonstrada pela condição de cegueira cortical, também chamada blind sight. Nestas pessoas existe um dano no córtex visual, o que implica uma incapacidade que varia em vários graus de conscientemente processar informação visual. Este fenómeno foi investigado pela primeira vez cientificamente pelos psicólogos Elizabeth Warrington e Lawrence Weisskranz, com o seu paciente DB. Eles criaram uma série de testes em que círculos eram apresentados em diferentes posições na área do campo visual cego e pediram ao DB para apontar aonde é que o círculo estava. O DB insistiu que não via nada e depois foi-lhe pedido que apenas adivinhasse onde os círculos estavam. Surpreendentemente, DB apontava quase sempre para a posição certa. Para além disto, DB também conseguia adivinhar corretamente a direção horizontal ou vertical de uma linha, sempre insistindo que não era capaz de ver essas mesmas linhas. Mais tarde, em 2008, a equipa Tamieto-Weisskranz realizou o teste mais difícil com um paciente com blind sight. O paciente era totalmente cego e normalmente caminhava com um pau branco para o ajudar a redirecionar. A equipa retirou o pau, encheu um corredor com vários grandes obstáculos e pediu-lhe para caminhar até o outro extremo do corredor. Apesar de ter dito que não viu nada, encontrou imediatamente o caminho à volta dos obstáculos na primeira tentativa. O paciente relatou que não via nada e não estava consciente que evitava ativamente objetos no caminho. Ele insistiu que caminhou também em linha reta pelo corredor. Estes casos demonstram então um pouco sobre o que a intuição é, ou seja, um cálculo que usa informação que não acedemos conscientemente. Algo que começamos a perceber cada vez mais é que somos terríveis a justificar e a perceber as causas do nosso comportamento.
Usando a tipologia do psicólogo e prémio Nobel Daniel Kahneman, estamos equipados com dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é rápido e automático, o sistema 2 é lento e depende da racionalização e pensamento mais aprofundado. Uma armadilha ou ilusão que o nosso sistema 2 nos leva a pensar é dar-nos a ideia de que tudo o que fazemos tem uma razão clara e que somos os autores de todas as nossas decisões. No entanto, grande parte das justificações que fazemos são post-hoc, ou seja, depois de já termos tomado uma certa decisão. E essa mesma justificação não foi necessariamente uma das mecânicas que nos levou a ter tomado uma certa decisão. Ou seja, a criação destas narrativas é uma forma de nós conseguirmos diminuir ou reduzirmos a incerteza, arranjando narrativas que nos centram no meio do processo de decisão. Como o biólogo Michael Levin afirma, a biologia é centrada em tomar decisões importantes, rapidamente e com pouca informação. E é precisamente devido ao facto de que muitas das nossas decisões serem na realidade da autoria do sistema 1 e da intuição, que devemos tentar perceber bem este sistema, juntamente com formas de melhorarmos este sistema de decisão, de forma a tomarmos melhores decisões. Uma forma interessante que nós podemos descobrir a nós próprios, como nós estamos constantemente a construir narrativas e a arranjar formas de justificar tudo o que pensamos ou fazemos, é, por exemplo, pensarem neste exato momento num filme. Pensem num filme qualquer. O primeiro que veio à minha cabeça foi o Titanic. E agora eu posso tentar arranjar uma justificação para tentar justificar o porquê de eu ter pensado no Titanic, por ter sido o primeiro filme que me veio à cabeça. E de certeza que eu vou arranjar uma razão qualquer. Mas esta razão é uma construção após o facto desse pensamento ter vindo à minha cabeça. Existem vários fatores que contribuíram para eu ter pensado nesse preciso filme. E a grande maioria deles, se não todos os fatores, são de natureza subconsciente. No entanto, faz parte da nossa existência enquanto humanos, enquanto seres linguísticos, arranjar constantemente razões pela qual nós fizemos determinada ação ou pensámos determinado pensamento. Em termos neuroanatómicos, já se começa a perceber um bocadinho melhor que regiões do córtex é que estão envolvidas nos processos de intuição. Um estudo recente chamado What Neuroscience Can Tell Us About Intuitive Processes in the Context of Perceptual Discovery mostrou que a ativação de uma região chamada o córtex medial orbitofrontal, que recebe input de todas as modalidades sensoriais, é possivelmente uma das regiões mais importantes neste sistema intuitivo. Juntamente com a porção lateral da amígdala, que é muitas vezes associada com uma região do medo, da aprendizagem do medo, juntamente com a ínsula anterior, com a porção anterior da ínsula. A ínsula, como nós sabemos, é uma região muito importante para capacidades como a interocepção, ou seja, na interpretação de sinais viscerais e corporais. Agora que já falámos um bocadinho sobre o que é a intuição é e as diferentes componentes sobre esta capacidade que todos nós temos que fazer a pergunta sobre quando é que devemos usar a nossa intuição e quando é que devemos ter uma abordagem mais baseada no sistema 2, em pensamento deliberado. Algo importante é saber que a intuição não é um sistema mágico que recebe informação sobre o futuro, mas sim um que detecta padrões e que faz integração entre modelos anteriores da nossa experiência com o que estamos a passar por neste exato momento, de forma a extrairmos uma resposta ou um processo de decisão que seja favorável ao obstáculo que estamos a enfrentar neste exato momento. A partir daí, pensa-se que certas pistas no nosso ambiente, muitas vezes estas pistas são processadas subconscientemente, levam à ativação de redes mnemónicas, ou seja, redes de memória no nosso cérebro, que assim iniciam uma tentativa de integrar memórias passadas de forma a tentar, mais uma vez, arranjar uma decisão que seja pertinente à situação pela qual estamos a enfrentar. No entanto, a antiguidade deste mesmo sistema e o caráter automático e rápido leva a que existam
vários vieses. E por isso temos que ter atenção quando utilizamos a intuação como ferramenta primária. O exemplo onde a nossa intuição pode nos falhar foi demonstrado por um estudo do Kirkpatrick and Epstein, onde essencialmente mostra a nossa fraqueza em lidar com probabilidades, ou seja, o nosso pensamento probabilístico. Resumidamente, nesta experiência, as pessoas tinham 2 taças à frente delas, que continham jelly beans que variavam entre 2 cores, a cor vermelha e a cor branca. E tinham uma tentativa para tirar aleatoriamente um jelly bean e podiam escolher entre uma taça ou outra. E se conseguissem tirar um jelly bean vermelho, ganhavam uma recompensa. E algo importante a mencionar sobre esta experiência é que uma das taças tinham 10 jelly beans no total, onde um deles era vermelho. Ou seja, se nós fôssemos tirar aleatoriamente um jelly bean dessa taça, a probabilidade de sacarmos um jelly bean vermelho é 10%. E a segunda taça continha 100 jelly beans, onde 10 deles eram vermelhos. E, mais uma vez, se tirássemos aleatoriamente um jelly bean dessa taça, a probabilidade de sacarmos um jelly bean vermelho é 10%. Ou seja, a probabilidade de tirarmos um vermelho de qualquer uma das taças aleatoriamente é 10%. Portanto, as probabilidades são iguais. No entanto, a maioria das pessoas escolheram tirar da taça que continha 100 jelly beans. Isto demonstra o racial bias, ou seja, um viés que nós temos quando analisamos probabilidades. Porque nós muitas vezes favorecemos a frequência, a vantagem da frequência, em vez da vantagem probabilística. Nesta mesma experiência, os investigadores mudaram um bocadinho o esquema. Ou seja, numa das taças mudaram a quantidade de jelly beans vermelhos. Por exemplo, em 10 jelly beans meteram 2 vermelhos. Ou seja, se nós aleatoriamente fôssemos sacar um jelly bean dessa taça, a probabilidade de tirarmos um vermelho seria 20%. E na outra taça mantiveram 100 jelly beans no total e até reduziram o número de jelly beans vermelhos para 9. Ou seja, nessa taça, se nós fôssemos aleatoriamente tirar um jelly bean, a probabilidade de tirarmos um vermelho seria 9%. Logicamente, racionalmente, seria de expectar que as pessoas escolhessem a taça com a primeira taça que tem 10 jelly beans, mas apenas 2 vermelhos, porque a probabilidade é 20% em relação à outra, que é apenas 9%. No entanto, a maioria das pessoas escolheu a taça com 100 jelly beans e 9 vermelhos, o que demonstra que nós muitas vezes preferimos uma vantagem de frequência, ou seja, escolhemos a taça onde temos a maior frequência de jelly beans vermelhos e ignoramos totalmente a questão das probabilidades. Portanto, esta experiência demonstra um pouco como a nossa intuição em decisões que requerem lógica poderá, se calhar, não ser o melhor sistema. Em estados de alta intensidade emocional, muitas vezes, basearmos na intuição para a tomada de decisões não é o melhor sistema para tomarmos uma certa decisão. Isto porque o pensamento e o sistema intuitivo muitas vezes é baseado no princípio hedónico, ou seja, na procura de prazer. E em algumas decisões que temos de tomar na nossa vida, termos esse fundamento não nos vai levar a tomar uma decisão que seja a mais benéfica a longo prazo. Algo também muito curioso é que no caso da empatia, portanto, e também no caso de conseguirmos ler ou perceber o que é que o outro está a sentir, a intuição, pelos vistos, também não é um sistema muito correto. Pelos vistos, o pensamento sistemático, quando tentamos perceber como é que o outro se está a sentir, parece levar a resultados mais acertados do que quando intuitivamente julgamos o que é que o outro está a sentir. Portanto, isto é algo importante em termos das relações sociais e muitas vezes quando nos deparamos com uma pessoa onde não estamos a conseguir ler muito bem as emoções, ou por vezes quando temos uma reação ou um julgamento sobre o que é que o outro está a sentir, e aí precisamos de às vezes dar um passo atrás e
e utilizar mais o pensamento sistemático e organizado para, de facto, tentar representar ou perceber o que é que o outro está a sentir. Existem outras situações, por exemplo, no caso quando vamos contratar alguém para uma empresa, onde a decisão por intuição acaba por não vencer um pensamento ou um processo de decisão algorítmico. Estudos feitos pelo Robin Doss, um professor em Carnegie Mellon focado no processo de decisão e nas ciências sociais, revelou que nestes processos de contratação onde nós tentamos prever a performance da pessoa na empresa a longo prazo, ter um algoritmo que tinha em consideração vários marcadores quantitativos como valores em certos testes ou, por exemplo, o nível de educação juntamente com outras métricas, acabava por prever bastante melhor o sucesso e a performance dessa pessoa na empresa a longo prazo do que uma decisão baseada na intuição que era retirada do processo da entrevista. Mas então, quando e onde é que devemos usar a intuição como o nosso método de decisão? E para isto, precisamos mais uma vez de voltar um bocadinho atrás e perceber novamente o que a intuição é. Ou seja, a intuição é um processo que toma em consideração modelos anteriores da nossa experiência com a situação atual, que se foca em encontrar padrões e significado no que estamos a observar. Ou seja, é um processo de aprendizagem associativa. E por isso, tendo isso em conta, a intuição é melhor usada em situações por onde já passámos várias vezes e que temos bastante experiência. Isto, por exemplo, pode ser no desporto, muitas vezes, quando, por exemplo, no ténis temos alguém do outro lado que é capaz de servir uma bola mais ou menos do tamanho de uma laranja acima dos 200 km/h, e aí nós não tomamos uma decisão baseada em pensamento sistemático. Temos que prever, confiar na nossa intuição e prever onde é que a bola vai cair e responder de volta. Por isso, se nós tivermos situações onde já passámos por várias vezes, então a nossa intuição é uma boa ferramenta para tomarmos uma decisão. A intuição também é uma boa ferramenta em situações onde temos pouca informação e onde temos de tomar uma decisão rápida. Em situações onde não temos regras concretas num certo problema, também a intuição acaba por ser uma boa ferramenta. Um exemplo disto pode ser na escolha da compra de uma casa. Alguns estudos tentaram perceber a satisfação a longo prazo e repararam que as pessoas que decidiam qual casa é que iriam comprar através de um processo de intuição acabavam por ficar relativamente, até a um nível significativo, mais satisfeitas a longo prazo do que pessoas que decidiram tomar uma decisão muito baseada em números e no pensamento sistemático. Mas então, tendo em conta que a intuição é um sistema automático, rápido e que funciona algures na penumbra do nosso ser, que práticas e métodos é que nós podemos utilizar para melhorar este nosso sistema de decisão? E nesta área, o psicólogo Jonathan Gibson fez alguns estudos onde uma prática regular de mindfulness, por exemplo, 5 minutos por dia, tem um efeito de conseguir melhorar este nosso processo de decisão por intuição. E, no caso dele, nos estudos que ele desenvolveu, 2 práticas específicas de mindfulness foram testadas. Uma delas, Open Awareness, e a segunda, Focused Awareness. Portanto, a primeira, como o nome indica, é uma prática de mindfulness onde nós estamos atentos e deixamos, basicamente, a nossa atenção flutuar pelo espaço, à medida que vamos prestando atenção a todas as nossas sensações e estímulos externos. E a segunda vertente, o Focused Awareness, é uma prática de mindfulness onde, por exemplo, nós focamos a nossa atenção na nossa respiração. E isto tudo faz sentido no que toca a melhorarmos o nosso processo de intuição, porque a intuição muitas vezes aparenta ou aparece através de uma sensação, e por isso qualquer prática que melhore a nossa capacidade interoceptiva vai ter o potencial de melhorar a nossa intuição. Uma forma de testarmos o que é que a nossa intuição vai decidir é, por exemplo, fecharmos os olhos e visualizarmos várias decisões perante um certo problema e sentir o que é que essa visualização traz. Portanto, que emoção, que sensação é que a visualização de cada decisão nos traz. E a partir daí conseguimos perceber mais ou menos
o que é que a nossa intuição vai decidir, porque se perante um certo cenário nós tivermos uma sensação mais forte, mais intensa e de valência mais negativa, então nós podemos assumir que grande parte das vezes, perante esse problema, a nossa intuição não vai escolher essa opção. Irá escolher uma opção que nos traz sensações mais de valência positiva, mais agradáveis. No geral, qualquer decisão que nós possamos fazer na nossa vida vai sempre ter uma componente estética, afetiva, e vai ter uma componente racional. E é muito importante nós conseguirmos integrar as duas. A integração da razão e da emoção é claramente muito importante, e isso foi demonstrado plenamente pelo trabalho do António Damasio e da sua hipótese dos marcadores somáticos. O que é muito importante é nós tentarmos perceber o sistema e mais ou menos as mecânicas de como é que estas coisas funcionam, de forma a conseguirmos tomar decisões mais acertadas e informadas. Porque muitas vezes nós vamos ter pouca informação, não vamos ter muito tempo a decidir, as pessoas à nossa volta vão ter as melhores intenções e vão-nos tentar ajudar com um determinado problema, mas no final do dia vamos ter que ser nós a tomarmos as nossas próprias decisões. E por isso, tudo o que possa melhorar o nosso processo de decisão é algo que pode trazer grande valor para a nossa vida. Por isso, espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem nos comentários algumas sugestões ou tópicos que queiram que a gente cubra aqui no canal. E pronto, muito obrigado. Até uma próxima.